Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Vocês sobreviveram a esse gol do Corinthians, cara, ao minuto 100 da partida, gol de empate, com 2 a menos, sem goleiro? Porra, eu tive que esperar um pouco pra poder fazer o vídeo aqui pro canal, porque eu não sei nem explicar o que aconteceu, pessoal. A gente faz aqui análise dos jogos, né? Mas esse jogo em específico, eu acho que qualquer análise que você for fazer sobre ele e você não colocar com maior relevância o final da partida, os últimos 10 minutos de jogo, não dá pra fazer, tá ligado? Não dá pra fazer. Talvez dê pra dividir em duas partes esse vídeo. Esse vídeo falando do final da partida, o que aconteceu, a forma como buscou esse empate do nada. O Corinthians conseguiu se agarrar no nada ali pra conseguir esse empate no finalzinho da partida. Porque antes desses últimos 10 minutos de jogo, o Corinthians não tinha jogado nada, né? O Corinthians não conseguiu entrar em campo contra o Palmeiras, né? Então eu vou me apegar totalmente a esse final de partida, cara, que é um final de jogo, um resultado, um empate heróico que pode mudar o ano do Corinthians. Vocês lembram aqui que eu falei aqui no vídeo de ontem, né? Falando sobre o derby aí, o quão importante era esse derby, não pro Campeonato Paulista, porque eu acho que o Corinthians ainda tem chance de se classificar no Paulistão, tá difícil, ainda não acho que dá. Mas pro ano do Corinthians, uma vitória seria incrível. Mas a forma como foi esse empate, cara, se não, enfim, se não acordou esse elenco, rapaziada, se de alguma forma não deu uma energizada nesse elenco, tem que mandar todo mundo embora porque tá todo mundo sem espírito, né, sem alma, porque o jeito que foi arrancado esse empate, mano, é um negócio assim absurdo, né? Todo jogo que a gente assiste, né, lá no fundo do coração a gente espera, a gente torce para que aconteça um milagre ali, né? O futebol é o único esporte que permite tal fato, né? Mas é muito raro, né? A cada 300 jogos acontece um bagulho espetacular como esse, né? Pro seu time, né? Seja lá qual for, né? E do jeito que foi, num derby, né? Contra o Palmeiras, esse Palmeiras aí super campeão, o Corinthians se reformulando, né? Pô, sensacional. Não tô aqui comemorando o empate, não o empate em si, mas como foi, tá ligado, mano? Eu acho que o corintiano tem muito direito de comemorar da forma como achar melhor, mano. Porque, pô, eu tava descontrolado aqui, mano. Fui me estabilizar como uma pessoa civilizada agora há pouco e vim fazer o vídeo, mas, porra, tava totalmente fora de mim até agora há pouco aqui, um completo bárbaro, um completo selvagem aqui. Só conseguia sentir uma dose cavalar de adrenalina aí que o Corinthians proporcionou pra fiel torcida, né? Puta que pariu, mano. Porra, inacreditável esse empate do Corinthians, né? Bom, vamos por partes, né? Vamos chegar, né? Vamos contar a história desse jogo aí pra chegar nesse momento épico, né? Por que foi tão incrível, né, pessoal? Agora parando pra analisar, dá pra você contar a história aí. Você precisa contar a história pra saber por que foi tão épico assim. Bom, vamos lá. O Corinthians foi a campo com apenas um desfalque, né, que foi o do Maicon, que tinha saído por lesão muscular contra o Botafogo, né, e aí não foi pro jogo realmente contra o Palmeiras aí na Arena Barueri, né. O Antônio Oliveira optou por um time com Cássio, na lateral direita o Fagner, a dupla de zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, e na lateral esquerda o Caetano, né, na frente deles o Ranielli, o segundo volante o Fausto, né, o meia de criação ali o Garro, na ponta esquerda o Wesley, na ponta direita o Romero e no comando do ataque Yuri Alberto. Primeira coisa, eu falei no pós-jogo contra o Botafogo que eu queria muito ver como é que seria a postura do Corinthians sem a bola, porque nesses últimos 2 jogos o Corinthians basicamente jogou praticamente o jogo todo com a posse de bola, né? Tanto contra a Portuguesa, tanto quanto o Botafogo de Ribeirão Preto, né, pessoal? E dessa vez, eu acho que estava claro para todo mundo que talvez não, né? Muito provavelmente o Palmeiras teria o domínio do jogo, né? É o time mais forte, o time mandante, né? E eu queria ver como é que o Corinthians ia se defender. Basicamente o Corinthians defendendo uma linha de 4, né? Às vezes o Ranielli voltava ali para ficar no meio dos zagueiros, né? Enfim, ficava com 2 meio-campistas e basicamente 3 homens ali de saída, né? Pro contra-ataque, o Yuri, o Romero e o Wesley, né? Uma coisa que eu achei interessante no começo da partida, né, foi que a forma como o Corinthians estava postado em campo, ele estava bastante no campo do Palmeiras, né, se você for ver, né, os zagueiros estavam altos no jogo e tal, né, uma linha alta eu digo, né,
e acabou ocasionando o que vem ocasionando numa boa quantidade de jogos do Corinthians, né? Lançamentos entre os zagueiros, né? E o Palmeiras é especialista nisso, né? Tentando fazer aqueles lançamentos que deu certo, por exemplo, no clássico contra o São Paulo, né? O Caleri faz o primeiro gol no lançamento invertido, né? Que a zaga do Corinthians está sempre alta, né? Nesse ano de 2024, né, pessoal? O Corinthians ainda quando conseguia trocar dois, três toques de bola ali no campo de ataque, ainda parecia que ia encaixar em algum momento para fazer um lance perigoso, né? O que não aconteceu em nenhum momento. E o Palmeiras, em contrapartida, né, ele foi gradativamente se acertando, né? O Corinthians nunca chegou num ponto do jogo que ele começou a acertar muitos passes. O Palmeiras estava no mesmo nível do Corinthians, mas ele foi se acertando muito mais rápido, né? Começando a roubar bolas no campo de ataque deles, né, no nosso campo de defesa, e mostrando mais uma deficiência que eu apontei aqui para vocês, né? Cara, o Corinthians está entregando muita bola no campo de defesa deles. Isso não pode acontecer, principalmente contra uma equipe competente como é o Palmeiras, né? O Caetano vacilando muito, enfim, o Ranieri sem parceria do Fausto, né, que mal apareceu no jogo, né, enfim, parecia que tava o ataque lá na frente, um buraco no meio campo, o Ranieri salvando todo mundo e a zaga, né. Fora as faltas de concentração, né, o Palmeiras batia rápido o lateral, o Corinthians estava atrasado, o Palmeiras batia rápido a falta, o Corinthians estava atrasado, o Palmeiras batia rápido o tiro de meta e o Corinthians estava atrasado, né, então assim, qualquer mínimo benefício que tinha ali, o Palmeiras aí do Abel Ferreira sempre consegue tirar uma lasquinha dos seus adversários, né? E o Corinthians é uma equipe que erra muito, rapaziada. Que erra muito. E aí quando deu cerca de 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians já estava completamente perdido em campo, né? O Wesley forçou algumas jogadas individual e foi desarmado em todas, e o Corinthians foi perdendo totalmente a volúpia no jogo, né? O Lopes do Palmeiras teve duas boas chances, né? Uma num lateral batido que a zaga do Corinthians ficou vendo a ver navios ali, né? Que ele chutou pra fora, perdeu um gol claro, né? O Flaco Lopes lá. Depois ele fez mais uma jogada que ele roubou a bola na lateral esquerda, né? A lateral esquerda do Corinthians, muito comprometida com o Caetano, muitas das vezes desligado, né? Ele que é zagueiro de origem, né? E o Flaco Lopes, ele teve bastante espaço. O gol do Palmeiras não tardou a sair, né? Num cruzamento de uma falta lateral, a zaga do Corinthians corta, né? O Wesley vai com o pé mole, o zagueiro do Palmeiras divide com o Wesley, a bola sobra no Endrick, né? Ele corta o Fausto com extrema facilidade, bate forte, rasteiro, mas no meio do gol. Eu achei que o Cássio falhou, tá, rapaziada? Não foi assim um frango, né, nada do tipo, mas o goleiro do nível do Cássio poderia pegar essa bola. É claro que se ele pega essa bola seria uma puta defesa, né? Mas a bola ainda bateu nele, foi no meio do gol, né? Você pode ainda falar que tinha jogadores na frente, de fato tinha o Ranieri, acho que mais um zagueiro, não sei se foi o Gustavo ou o Félix, né? Mas ele acabou falhando. E assim, pessoal, o que eu acho uma baita sacanagem é você computar outras falhas na conta do Cássio, né? Teve vagabundo falando que ele falhou nos gols do Novo Horizontino, do São Paulo, tá ligado? Os bagulho é assim muito absurdo. E aí quando o cara falha de verdade, parece que ele tá terrível, né? Na verdade não, pô, todo goleiro falha. E hoje, no meu ponto de vista, foi a primeira falha consensual, né? Do Cássio no gol do Corinthians, né? Acontece, infelizmente, ali. E o Endrick foi feliz. O Corinthians sentiu o golpe, o Corinthians ficou nas cordas, né? E o que me incomodou foi a falta de experiência do Corinthians, dos jogadores, né? Pô, era o momento de alguém cair, sentir uma lesão, tá? Dar uma esfriada na partida, o que ninguém fez. O Palmeiras veio pra cima, quase faz uma jogada ali com o Endrick, né? Aquele drible do Gustavo Henrique com extrema facilidade. O Cássio faz um milagre ali, saindo no pé do Endrick, né, mano? Enfim, poderia ter acabado muito maior prejuízo no final desse primeiro tempo, tá, pessoal? O Palmeiras merecia ter saído com os 2-0 ali no final da primeira etapa. O Corinthians acabou muito mal. O Corinthians nunca chegou a estar bem, mas foi piorando gradativamente nesse primeiro tempo, né? Do primeiro pro segundo tempo, o Antônio Oliveira fez uma alteração, ele tirou o Fagner e colocou o Matheus França, né, que estreou o camisa do Corinthians. O Fagner que tinha tomado uma entrada dura do Endrick, né, no primeiro tempo, tava com dores ali no ombro, parece, né, nas costas, né, e acabou sendo substituído pelo Matheus França. Cara, foi aterrorizante, né, o que aconteceu no começo do segundo tempo. Parecia que o jogo não tinha acabado, né, primeiro tempo. O Corinthians continua no mesmo jeito, e o Palmeiras veio alvejando e quase vai ao segundo gol. O gol do Palmeiras ainda sai, um belo gol do Marcos Rocha, só que ele estava milagrosamente impedido ali, né, rapaziada? O gol foi impugnado, né?
mas o Palmeiras continua em cima, o Corinthians sofrendo muito com o Fausto Vera no meio campo. Foi um erro tático ali do Antônio Oliveira, não sei o que aconteceu, mas parecia sempre que o Corinthians estava com rombo no meio campo, né? E o Fausto Vera ficou muitas das vezes com a bola, e o Fausto Vera não tá bem, entregou a paçoca diversas vezes, errando muitos passes, e o Corinthians estava muito espaçado, né? Isso foi melhorar um pouquinho quando a defesa, o ataque voltou um pouco e deu uma preenchida no meio campo. Enfim, mas aí saiu o segundo gol do Palmeiras, né? E de novo em mais uma cartilha que a gente sempre fala, né? O gol do Palmeiras saiu de um escanteio. Pô, todo jogo contra a porcada a gente toma gol de cabeça dos caras. Tomou agora do Lopes, né? Que pelo menos é alto, né? Mas enfim, entrou com bola e tudo ali, dividiu com nossos zagueiros e ganhou. Pô, é inacreditável como a gente toma gol. Todo jogo toma gol de cabeça dos caras, né, pessoal? 2-0, o Corinthians totalmente entregue, tá? O Corinthians jogando mal, o Corinthians não conseguiu trocar 2, 3 bolas que não funcionava, né? Aí o Antônio Oliveira fez mais 2 substituições, ele colocou o Pedro Henrique e colocou o Gustavo Silva, ele sacou o Romero, né, que tava com o amarelo já, os caras do Palmeiras estavam enchendo o saco dele, né, também tirou o Wesley, né? Mais pra frente ele ainda tirou o Caetano e botou o Hugo, que fez uma péssima partida, né, o Caetano. E também ele colocou o Biro no lugar do Fausto, que puta que pariu, né? O Fausto, não sei o que acontece com ele, né? Tá jogando muito mal. Se bem que hoje ele também sofreu ali com o sistema tático que não tava legal, né? O Corinthians tava perdido em campo, né? Enfim, com essas alterações que o Antônio fez, o time melhorou, tá? O time foi pra frente com essa série de atacantes, né? Tava com Biro, Garro, Yuri Alberto, né? Pedro Henrique, Gustavo Silva, o Corinthians foi pra cima. O Gustavo Silva entrou muito bem, tal, que pra mim foi muito surpreendente, porque ele tava jogando mal desde a lesão dele. Ele meteu aquele gol no Cruzeiro, mas não fez nenhuma partida boa desde a volta de lesão dele. Hoje ele fez um grande jogo, fez diversas jogadas pelo lado direito, né? Enchendo o saco da defesa do Palmeiras. E no finalzinho do jogo, né, o Gustavo Silva faz uma excelente jogada pelo lado direito, cruza, e o Yuri Alberto finaliza, Corinthians diminui, né? Corinthians 1, Palmeiras 2, né? Isso na casa dos 87, mais ou menos, né? E aí, rapaziada, o que aconteceu? Parecia que o Corinthians ia fazer uma pressão na porcada ali no finalzinho do jogo, só que aí o Everton quebra a bola pra frente. Mais uma vez, um lance normal do jogo do Corinthians, né? O Palmeiras sai na vantagem ali com seus homens de frente contra a nossa defesa, que tá sempre atrasada, sempre muito avançada, né? A bola quica, ela faz um movimento ali diferente, né? Aquela kick parece vai pra trás, né? No que o Cássio sai, mata ele, né? O kick da bola, ele divide com o Rony, o último homem, né? O Cássio foi expulso, falta pro Palmeiras. Só que o Corinthians tinha acabado as substituições, né? E aí o Gustavo Henrique foi fazer um bico de goleiro, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, rapaziada, é que depois de muito tempo o Corinthians está com falta de líderes em campo, né? Se você for ver, né? O Corinthians precisa criar novas lideranças. Porque quem são os remanescentes em tese, né? O Cássio, o Fagner, que são os capitães do time, né? Eu acredito que o Romero deve ser uma espécie de capitão também. E eu acho que o Maicon, né? O resto todo mundo é novato, né? Ou é moleque da base, ou é muito novo, né? Ou acabou de chegar também, né, pessoal? Daí o Gustavo Henrique pegou a camisa do Cássio com o braço dele e tudo. Foi um momento ali que me chamou a atenção. Porque desde 2012, mais ou menos ali, a gente sempre tava com uma quantidade grande de jogadores veteranos no elenco ali, no time titular, né? Você tinha o Ralf, você tinha o Gil, você tinha o Fábio Santos, né? O Fagner. O Fagner ainda tá, mas tava fora do jogo, né? Enfim, você sempre tem uma série de jogadores que são identificados, né? O Renato Augusto, dessa vez não, a gente tá com uma série de novos jogadores criando uma nova história, né, pessoal? Enfim, o cara bate a falta pra fora, e aí na jogada seguinte a essa batida de falta pra fora, o Murilo, zagueiro do Palmeiras, dá uma joelhada criminosa no Yuri Alberto, né? Não sei se quebrou a costela do Yuri Alberto. O Yuri Alberto teve que sair de maca, né? E foi direto pra ambulância, né, rapaziada? Pronto, Corinthians com 2 a menos, pessoal. O goleiro foi expulso, o Cássio, né? E o Yuri Alberto saiu machucado e já tinha acabado as substituições. Bom, confusão generalizada ali. Corinthians bate a falta rápido e o Corinthians ganha outra falta, né? O Pedro Henrique sofre a falta. E aí o Garro bate a falta, cara. Isso nos 90 mais 10, mano. O Everton falha do Palmeiras, né? Que ele faz um golpe de vista e tira a mão, né? Da direção da bola, esperando que a bola vá pra tiro de meta. A bola pega na trave e entra. Gol do Corinthians. Foda-se, empatou 2-2. Todo mundo vai à loucura. Rubão quebrando o vidro.
lá na área VIP ali, nos camarotes da Arena Barueri, bagulho louco, mano, sem explicar, eu jogando tudo no chão aqui, gritando, esperneando, porra, achei que fosse desmaiar de adrenalina, mano. Cara, que doideira a história dessa partida, não tem como explicar. Foi Corinthians ali, foi... Pô, o Corinthians jogou mal cerca de 90% do jogo, mano, 95%. E aí, 5 minutos ali conseguiu um empate, mano. E assim, pessoal, pra quem... Eu vou dar 2 jogos que foram parecidos com esse, tá? Só que esse aqui teve um final menos triste, né? O ano passado, na semifinal da Copa do Brasil, que a gente perdeu pro São Paulo de 2x0 com o gol irregular do Lucas, né? O São Paulo cria diversas oportunidades, né? E perde seus gols. O time cansa porque tava numa volúpia muito grande. O Corinthians no final do jogo faz ali 10 minutinhos de pressão. Se sai um gol, poderia até levar pros pênaltis, né? E ano passado também, contra a Porcada, né? O jogo foi muito parecido, mano. Fazem alguns jogos que vem sendo parecido no mando do Palmeiras, né? O que é terrível pro Corinthians, né? O Palmeiras esmaga o Corinthians, amassa o Corinthians, e aí quando não faz 3 gols, que mata o jogo, fica 2 gols, o time acaba cansando eventualmente, né? Porque não dá pra você ficar os 90 minutos atacando o outro time, né? Porque é outro time grande. E aí o Corinthians naquele jogo do ano passado fez o gol com o Guedes Olímpico, não sei se vocês lembram, e ainda quase buscou um empate, né? Hoje foi basicamente a mesma coisa, depois o Palmeiras bateu tanto, o Corinthians não morreu, quando o Corinthians foi jogar um pouquinho, conseguiu fazer o 2x1 e conseguiu achar esse empate milagroso aí no 2x2, pessoal. É isso. É isso. Seguimos vivos aí. Cara, como eu disse, buscar um empate desse jeito, mano, do jeito que foi, ele tem que dar uma moral pra esse time, mano, tá ligado? Então, assim, tudo. A gente avaliou aqui que foi um jogo péssimo do Corinthians, né? Mas mesmo sendo relativamente mal como foi, ruim como foi, o Corinthians, pô, deu um jeito de empatar ainda, mano. Então o que fica ao final desse jogo, a forma como foi, mano, com 2 a menos, cara, com 2 a menos. Perdendo de 2x0, foi lá e buscou o empate contra esses porcos imundos e malditos, né, rapaziada. Enfim. E ainda, né, ainda não acabou o jogo ainda não, tá? Depois do 2x2, o Palmeiras teve uma falta, bateu a falta na área, teve um bate-rebate, o maluco do Palmeiras finalizou, o Gustavo Henrique ia tomar um frangaço, né, o nosso goleiro improvisado ali, e o Ranieri salvou em cima da linha, mano. Assim, inacreditável, mano. Mais adrenalina, tomando adrenalina ali. Pô, e ficando maluco de adrenalina. Cara, eu fiquei, acho que, mano, pelo menos 1 hora, assim, eu tava louco, tá ligado? Eu só conseguia ficar de pé, tá ligado, mano? Depois do término da partida. Nem consegui gravar o vídeo, fui gravar o vídeo agora, né, mano? Umas 3 horas depois, né? Enfim, essa foi a história da partida, mano. Cara, que doideira, mano. Que loucura. Falar individualmente dos componentes do jogo, né? Antônio Oliveira, cara, eu acho que contra equipes que têm mais a posse de bola, que são equipes mais fortes do que o Corinthians, eu acho que essa formação tática com 3 zagueiros, onde um dos zagueiros joga de lateral, não vai muito bem, né? O Corinthians sofreu muito ali com o Caetano no lado esquerdo, né? É muita vacilação ali, até por ele não ter muito trato com a bola, né, pessoal? Enfim, o lateral precisa ter uma saída um pouco mais decente, né? Numa linha de 3 ali, você jogando com 2 alas, né? Um 3-5-2, como funciona, né? Quando o Corinthians está com a bola contra equipes menores, até que vai legal, mas assim, quando você fica muito exposto, o meio-campo fica muito exposto também, né? Porque se vai numa linha de 4, com 2 volantes somente, né? Enfim. Também teve a culpa do Fausto Vera, que não estava bem, né? Mas não foi muito boa a tática aí do Antônio Oliveira. Mas depois, quando ele botou o time totalmente pra frente, né? Botou do Biro pra frente, todo mundo atacando, né? O Corinthians criou as oportunidades. Foi pro vamos porra e conseguiu empate, né? Também tem seus méritos o Antônio Oliveira. Mas não foi uma boa ideia de jogo, né? O Palmeiras foi muito mais feliz na dele, né? O Cássio. Pô, o Cássio falhou, né, rapaziada? No gol do Palmeiras, como eu disse, né? Não foi frango, mas é uma defesa que a gente espera que ele faça, né? E que eu preciso salientar que se ele faz aquela defesa, seria uma puta defesa, né? Na sequência ele salvou o Corinthians de tomar o 2x0, mas ele também errou muito em reposições de bola, eu tava comentando isso com o Léo também no canal no nosso grupo do Loucos do Bando, né, família? O Cássio não foi bem a noite de hoje, ainda foi expulso, né? Saiu machucado também, né? Que parece que teve uma lesão no quadril na dividida com o Rony. Espero que ele esteja bem para pegar o Cianorte, né? Na Copa do Brasil na próxima quarta-feira ou quinta, não tenho certeza, né? O Fagner. Cara, o Fagner fez até que um primeiro tempo bom, tá? Não foi tão ruim
quanto o lado esquerdo do Corinthians. O Corinthians sofreu muito pouco pelo lado direito nosso, defensivo, né? O lado esquerdo ofensivo do Palmeiras, né? Ele saiu por uma lesão numa dividida com o Endrick, né? O Félix Torres sofreu, como toda a defesa ali, né? Meio campo muito exposto do Corinthians com a péssima partida do Fausto Vera e como foi desenhado taticamente a equipe do Corinthians, né? O Félix Torres talvez tenha sido o que menos falhou ali na zaga, né? Mas ainda assim falhou em alguns lances, algumas antecipadas que o Palmeiras fez ali. Gustavo Henrique acabou sendo um dos heróis da partida, né, indo pro gol do Corinthians ali, mas também é muito exposto, né? Ele é um zagueiro muito alto e um pouco mais lento, com a zaga totalmente alta do Corinthians no jogo, ele sofre muito para fazer a recomposição com velocidade, né? Ainda mais com um menino como o Endrick, que é uma joia aí, muito promissor, é muito jovem, muito rápido, né? Sofreu bastante na mão do Endrick ali, o nosso zagueiro Gustavo Henrique. Caetano, um dos piores em campo, partida muito ruim. E assim, pessoal, não é nem o fato dele estar na lateral esquerda. O Caetano tá que dar umas moscadas, mano. Sabe? Tá desligado no jogo ali, erra uns passes que não pode errar, dá umas vaciladas que não pode dar, umas seguradas na bola que não pode dar e é desarmado. Mano, tá com dificuldade, chuta pra lateral, quebra pra frente. Não se desconcentra no jogo. O Caetano, muitas das vezes, dá uma dormida no jogo, mano. É foda. Isso não pode acontecer. Pra mim é um erro simples de consertar, sabe? É só ficar um pouco mais ligado, né? Nem trato técnico, trato tático, tá ligado, mano? Ranieri fez uma grande partida, tá? Achei o Ranieri muito bem no jogo, fez o trabalho de 2-3 no meio campo ali, fez totalmente o trabalho defensivo do Fausto Vera, que não estava em nenhum lugar, né? O Ranieri foi bem na partida e ainda salvou uma bola em cima da linha. Grande partida do Ranieri, um dos melhores em campo. O Fausto Vera péssimo, mais uma partida morta do Fausto Vera, errando tudo. Teve dificuldade na saída de bola, teve dificuldade na marcação, perdido de tudo o Fausto Vera. Pra mim o pior em campo, muito mal. O Garro salvador, né? Meteu o gol de falta ali no último lance, chamou a responsabilidade o jogo todo, não fez uma boa partida em geral, mas meteu o gol no final e aí se foda-se, né? O Garro aí, na garra, né? Vem fazendo o seu nome com a camisa do Corinthians, mas uma boa partida do Rodrigo Garro. No final do dia, né? Porque não foi uma partida tão interessante assim, mas ele compensa muito na vontade. Romero. Cara, eu não sei se teria tirado o Romero, tá? No jogo ali, mas pela entrada do Gustavo Silva foi uma boa substituição do Antônio. O Romero tava com perigo de tomar o segundo cartão amarelo, ser expulso, né? Ele tentou cumprir o máximo que ele deu pelo lado direito, né? Ele foi bem ali com o Fagner, né? O máximo que deu enquanto ele esteve em campo, mas ofensivamente não fez mais porra nenhuma, né, pessoal? Não teve nenhuma chance praticamente, né? O Wesley foi mal também, o Wesley teve 2 arrancadas que ele foi desarmado pelos jogadores do Palmeiras e o Wesley sentiu a partida, né? Começou a errar tudo, começou a perder dividida. Como eu falei, faltou alguém do Corinthians também ter um pouco de experiência ali e acalmar o menino. O Antônio teve que substituir ele do jogo, né? Eu até teria tirado ele mais cedo da partida, porque o Wesley, ele caiu muito no mental ali. Foi pego ali pela zaga do Palmeiras no primeiro tempo, né? E o Yuri Alberto, outro salvador da partida, né? Saiu como herói, o Yuri Alberto zicado, né, mano? Consegue entrar numa boa sequência de jogos fazendo gol toda a partida e sai por lesão, mano. O cara, o Murilo lá, filha da puta, deu uma joelhada nele, mano. A gente espera que seja tudo bem, porque o Yuri Alberto, quando teve a chance, meteu o gol, né? O que a gente espera dele. O Yuri Alberto que correu o jogo todo, mas também estava sofrendo com a falta de bolas chegando no campo de ataque durante a partida, né? Ele ficou encaixotado na defesa do Palmeiras a maior parte do tempo. Mas saiu como herói também. O Matheus França, cara, entrou no lugar do Fagner, fez um primeiro tempo, um começo de segundo tempo terrível também junto com seus companheiros, né? O Corinthians voltou igual, terminou o primeiro tempo. Não foi uma partida boa do Matheus França, mas é bom ter opções ali para lateral, para o time em si, né? Para o segundo tempo, né? Espero que o Matheus França ganhe mais oportunidades no decorrer do ano. Quem mais que entrou? Gustavo Silva, como eu disse, entrou muito bem, fez a jogada do primeiro gol, né? Conseguiu fazer diversas jogadas pelo lado direito, entrou muito bem. Gostei também da partida do Pedro Henrique, chamou a responsabilidade, cavou algumas faltas, né? Cavou 2 faltas na sequência pro gol do Corinthians, né? É bom você ter um jogador experiente no time ali pro ataque também, né? O Pedro Henrique parece ser um cara macaco velho também, né? Acho que com mais oportunidades o Pedro Henrique pode dar alegria para Fiel, né? Gostei bastante da estreia do Pedro Henrique também. O Hugo não tem muito o que falar, entrou no final da partida ali no lugar do Caetano. E quem mais que entrou? O Biro, né? O Biro até que entrou bem, cara. O Fausto Vera tava tão mal que o Biro ali jogando de meio campista, né? Ele entrou bem, não comprometeu nada, foi até relativamente bem, participou das jogadas ali com o Pedro Henrique e o Gustavo Silva, que foi naqueles 10 minutos que o Corinthians foi bem no jogo todo, ele tava envolvido, né? É isso, rapaziada. O que importa mais foi como a gente conquistou esse empate, tá?
Acho que a gente tem que jogar praticamente tudo fora desse clássico, né? O Corinthians não foi bem na maior parte do tempo. O Palmeiras é uma equipe muito mais pronta que o Corinthians. Isso é novidade. O Corinthians segue sofrendo os mesmos problemas contra o Palmeiras, né? Vaciladas da zaga, errando saída de bola, tomando gol de escanteio. É a mesma coisa sempre, mano. Sendo engolido pelo Palmeiras. O Corinthians tá muito atrás taticamente também agora, por causa da reformulação, né? Entendo que tenha... Agora você tem esse álibi, né? De, porra, o time é novo, né? Tá começando agora um projeto, né? Mas precisa se ligar pros próximos clássicos, mano. A gente tá vendo que os clássicos têm se decidido em detalhes, né? A gente perdeu de 2-1, a gente perdeu de 1-0 e agora empatou em 2-2. Então, mesmo às vezes sendo amassado, você segue vivo na partida e acaba vencendo quem erra menos, né? Então acaba sendo isso, como sempre foi os clássicos, né? Mas enfim, é uma vitória moralizadora, tá, pessoal? A gente vamos ver como é que o time do Corinthians vai seguir agora, depois do dia de hoje. Hoje foi um dia grande, hoje foi um dia que molda caráter. É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!